Muito bom dia para você que está com a gente, seja pela TV, no sofá, com a família ou então na tela do seu celular, de onde você estiver. Seja bem-vindo a mais uma edição do Agrofag. Professor Celso, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Um bom dia a todos que nos assistem. Vamos ver quais são as notícias dessa edição de domingo, 26 de maio. Agricultores conhecem variedades de sorgo que podem ser usadas na alimentação de aves e suínos. A cultura tem ciclo rápido e compra garantida por empresa da região. A vantagem também que ele nos proporciona redutor de nematóide, é uma cultura que reduz nematóide, e também dá muita palhada e além da rotação de cultura. O Brasil é protagonista e um dos líderes mundiais no uso de insumos biológicos. No estúdio, especialistas avaliam esse mercado que está em constante crescimento. Será que é possível criar tilápia com tambaqui no mesmo tanque? O Agrofag pelo Brasil responde. Em Cascavel tem uma história de amor pela natureza. E você vai conhecer uma agroindústria familiar de Medianeira que aposta na produção artesanal de embutidos. Começamos o Agrofag falando sobre um dos assuntos que mais gostamos de abordar no programa, é a agroindústria familiar. Esse tema sempre nos revela exemplos de empreendedorismo, criatividade e dedicação. Hoje vamos conhecer o trabalho do Celso e da Elisângela, que são de Medianeira, oeste do Paraná. Eles apostam na produção artesanal de embutidos para conquistar o gosto dos consumidores. A agroindústria Pepita está há 6 anos na atividade de embutidos e defumados à base de carne suína. E é aqui na linha Santa Rita, em Medianeira, que a marca oferece uma variedade de produtos, incluindo salame, linguiça, torresmo e a famosa linguicinha de pernil, que se tornou o carro-chefe. O sonho de empreender começou quando o Celso decidiu fazer salame artesanal e vender para os colegas da empresa em que ele trabalhava na época. A aceitação foi tão boa que a demanda aumentou e em 2017 a família decidiu investir no setor. Dia 17 de dezembro então, de 2017, a Pepita surgiu legalizada dentro do município, né? Então, desde lá, a gente tinha uma produção semanalmente de 1 ou 2 suínos. Depende, quando era bom, 3 suínos. Então, assim, teve uma demanda, uma aceitação do mercado muito grande, que hoje nós estamos trabalhando em média aí de 16, 18 suínos por semana. Varia em torno de 1.800 a 1.700, 1.800 quilos por semana de suíno. Hoje, com 8 produtos no mercado e 5 funcionários diretos, a agroindústria segue priorizando o processo artesanal e os ingredientes naturais. No caso, o salame mesmo, a gente trabalha praticamente como os produtos como o nosso avô trabalhava, alho, sal, pimenta e pronto, né? Tem algumas coisas que a legislação precisa ter, né? Mas fomos também fazendo testes, né? Porque, assim, agradar a todos a gente tenta, não é fácil, mas a gente procura o mais próximo possível para agradar a todos. Outra curiosidade que chama atenção é a forma como é feito o torresmo. Tudo em um tacho, trazendo a lembrança e o gosto da infância. Cada tachada, como é chamada por eles, leva em torno de 1h30 para ficar pronta e tem um rendimento de 50 potinhos de 150 gramas. Por aqui, a produção é padronizada. Na segunda-feira, é a desossa das carcaças. Na terça, é a vez dos salames, das linguiças, torresmos e banhas. Já na quarta, os produtos são embalados e a quinta e sexta são os dias dedicados para receber a próxima remessa de matéria-prima e também a distribuição para o comércio. Tudo de acordo com a demanda do mercado. Nós ainda estamos trabalhando com a demanda, porque é um praxe do pequeno não ter condições ainda de ter um estoque, um grande estoque, né? Porque... Veja bem, nós como pequenos não temos um capital de giro grande para a gente poder estocar uma fase que
o suíno, no caso, tiver um preço mais acessível, a gente não consegue estocar por causa desses problemas, né? E falando em demanda, hoje vamos acompanhar a produção da linguiça de pernil, que tem a maior procura pelos consumidores, girando em torno de 3.000 quilos por mês. O processo da linguicinha que a gente fabrica aqui, a carcaça vem até a câmara e a gente ocupa, no caso aqui da linguicinha, o pernil, né? A linguicinha de pernil é tirado os cortes, pesado a carne depois de cortada e vai para a moagem e temperada e vai para o descanso na câmara de massas. Depois de descansar por 8 a 12 horas, essa carne que foi triturada e temperada vai para a embutidora. E aqui é feito o enchimento da linguiça. Este equipamento é ajustado para dividir em gomos de 10 a 12 centímetros cada, com uma produção de 15 quilos por minuto. Daqui, o produto vai para outro setor para fazer o lacre a cada 10 gomos, ou quando atingir o peso de 5 quilos, que é o padrão do pacote comercializado pela agroindústria. Além de etiquetar e fazer a selagem a vácuo para garantir a qualidade durante o armazenamento. Algumas etapas para a produção de salame são parecidas. O que muda é o corte da carne. Aqui são utilizados paleta, lombo e copa. Depois de ficar por 12 horas descansando em câmara fria, a mistura vai para o mexedor e, em seguida, para a embutidora. A tripa utilizada também tem uma espessura maior. Tudo manualmente. A equipe vai amarrando e dando forma ao salame. Depois são organizados e levados para o defumador, ficando em média 14 horas. E uma das técnicas usadas pela agroindústria é a utilização de madeiras frutíferas para a fumaça. Então, para a defumação do salame, como a gente usa a defumação natural, não artificial, a gente usa a lenha de árvores frutíferas, né? Laranja, limão, bergamota, nesse sentido assim, árvores frutíferas. Enquanto o Celso lidera toda a produção, a Elisângela é quem fica responsável pelo administrativo e também comercial, cuidando de cada detalhe da marca no mercado. Atualmente, os produtos são vendidos apenas no município de Medianeira, mas o objetivo é conquistar o selo SUSAF, que é a autorização para vender em todo o estado do Paraná. A gente pretende desenvolver novos produtos também, crescer na nossa agroindústria, mas assim manter a nossa essência, a nossa qualidade, a nossa maneira artesanal de se trabalhar. A Pepita pode saber que quando você vai consumir nossos produtos, você está sabendo que você está levando para a sua casa a minha casa, entendeu? Para a sua mesa, a minha mesa. Então, esse produto pode ter certeza que foi feito com carinho, foi feito com amor, foi feito com família. E esperamos chegar a abranger mais que o nosso município aqui de Medianeira para poder levar esse sabor que vale ouro para a sua mesa também fora do nosso município. A gente viu aí, né, uma história muito bonita, então revelando mais um exemplo de empreendedorismo, né, da agroindústria familiar aqui da nossa região. A agroindústria familiar é uma questão muito prática, né? Ela começa pequenininha, vai tomando corpo, né? Aí as pessoas querem evoluir, vai procurando meios de evoluir, né? E vai se dedicando a isso. É um nicho de mercado, se bem explorado, ela gera riqueza. E nada mais do que a indústria familiar, quer dizer, o grupo familiar trabalhando isso aí, né, Antoniela? E aí, lógico, vai ter etapas que eles vão ter que vencer, né? Etapas que eles vão ter que cumprir com uma parte burocrática e mesmo com a higiene e outras coisas mais, né? Mas é muito interessante. São nichos de mercado que geram riqueza.
riqueza e dar apoio à agricultura familiar ou à agroindústria familiar. É isso aí, com mais oportunidades ainda, né? Muito legal mesmo. Com certeza. E agora, professor, está na hora da gente dar uma olhada nas perguntas que foram enviadas pelos agricultores de todo o Brasil. Vamos lá? Vamos lá, pelo nosso Agrofag pelo Brasil. O Ricardo Castro, que é lá de São José dos Campos, em São Paulo, assistiu a reportagem sobre a criação de tambaquis que mostramos em Marechal Cândido Rondon, na propriedade do seu Hilário. O Ricardo nos enviou uma pergunta pelo Instagram. Olha só o que ele trouxe então. Bom dia! Crio tilápia em tanque e rede. Ela pode ser consorciada com tambaqui? Estou em São José dos Campos, São Paulo. Então, Ricardo, quem vai tirar a sua dúvida é o Giovanni Moro, que é pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura lá de Palmas, no estado do Tocantins. Veja só o que ele fala então. Oi, Ricardo. Eu sou Giovanni, sou pesquisador aqui da Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, Tocantins. Vou te ajudar aí com a sua dúvida que você enviou. Se é possível criar tilápia, tambaqui em tanque rede aí na região de São José dos Campos, né? Bom, não tem nenhum estudo que avaliou a competição entre essas duas espécies quando elas são colocadas juntas em tanque rede. Então, não tem como afirmar que vai ser rentável o negócio se você colocar as duas espécies em conjunto. O ideal era que se tivesse algum estudo que falasse qual que seria a melhor proporção de cada uma das espécies para você criar elas consorciadas. Mas no momento a gente não tem essa informação, não tem nenhum estudo que avaliou esse tipo de situação. Não há um risco de uma espécie comer a outra, porque nenhuma das duas são consideradas espécies carnívoras. Vai haver uma competição entre as duas, pelo alimento que vai ser ofertado, mas não tem como a gente dizer com certeza se vai ser uma atividade que vai se tornar rentável quando você coloca as duas espécies em conjunto. O ideal é seguir com o monocultivo de tilápia aí na região, até porque o tambaqui ele não resiste ao inverno da região de São José dos Campos. É um inverno um pouco mais rigoroso do que a gente tem na região norte do Brasil, e você ia ter problema de mortalidade aí durante o inverno, eles não iam comer, ia ter vários outros problemas aí que poderiam acontecer devido às baixas temperaturas. O ideal no seu caso, se você for querer criar uma espécie de redondo, seria criar o tambacu, que é uma mistura do tambaqui com o pacu, e é uma espécie mais adaptada a temperaturas mais frias. Bom, com essa resposta, então, a dúvida do Ricardo foi resolvida, né? E a gente agradece ao Giovanni e toda a equipe da Embrapa, que sempre é muito parceira aqui do programa Agrofag. E a pergunta agora vem lá de Santa Cruz do Rio Pardo, também no estado de São Paulo. O Paulo Mendes, que é estudante de um curso de técnico agrícola, enviou essa foto pelo nosso Instagram. Olha só, a gente consegue ver aí, né, uma planta com algumas moscas por cima ali. Então vamos ver o que o Paulo nos contou. Meu plantio de mandioca está sofrendo com o ataque da mosca do broto. Vocês têm alguma dica para controle? Paulo, então, de acordo com o pesquisador da Embrapa Mandioca, Rudinei Rigenberg, o melhor controle é o que pode ser feito de forma manual com a retirada dos ponteiros infestados. A segunda dica é utilizar um produto resistente a essas moscas. Pode ser um inseticida à base de espinetoram, que previne o ataque nas plantas ainda não infectadas. E se você tem dúvidas sobre o manejo de alguma planta ou criação, fale com a gente pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela. É o 4533213970. Se você tem fotos e vídeos da sua produção, conhece alguém que queira compartilhar informações e novidades aí da sua região ou sugerir assuntos que podemos tratar aqui no programa, entre em contato com a gente. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também no Facebook. Participe com a gente. Professor Celso, agora a gente vai falar de uma novidade. Olha só o que a gente tem aqui na tela. IDR Orgânico é um aplicativo para produtores que querem saber mais sobre esse tipo de cultivo. Importante, é? A informação na palma da mão. Realmente, é isso aí. Então, a gente também recebeu um vídeo gravado pelo Felipe Álvares, que é do IDR lá de Arapongas, no norte do estado. Ele explica como funciona esse aplicativo. O aplicativo IDR Orgânico é mais uma ferramenta para dar apoio aos produtores interessados em certificar as suas áreas. Ele veio para facilitar a compreensão de todo o processo de certificação, que muitas vezes é burocrático e o produtor tem dificuldade e muitas dúvidas. Além disso, o guia digital traz várias indicações de como o produtor deve adequar a sua propriedade para se enquadrar na legislação. E também traz uma lista de vários documentos que são obrigatórios durante todo esse processo.
O guia digital ele também conecta o produtor aos escritórios locais do IDR Paraná, o órgão de assistência técnica oficial do Estado, e também aos núcleos do programa Paraná Mais Orgânico, programa que facilita ao produtor conseguir a sua primeira certificação de maneira gratuita. Então, o guia digital ele é mais uma ferramenta para que a gente consiga ampliar as áreas de produção orgânica no estado e consiga ampliar também a produção e a alimentação orgânica em todo o Paraná. Muito bem, muito bacana esse aplicativo aí. Obrigada, Felipe, pelas informações. Em Vila Nova, distrito de Toledo, um dia de campo apresentou diferentes variedades de sorgo. O objetivo foi incentivar os agricultores a plantar o cereal, que é uma alternativa para a alimentação de aves e suínos. Foram apresentadas 5 variedades de sorgo. Essa, conhecida como alvo, tem ciclo super precoce e possui grão branco com alto teor de proteína, altura de 1,20 m, florescimento em 48 dias e ponto de colheita com 95 dias. Variedade que o seu Josemar, produtor do município de Tupanci, escolheu para plantar esse ano. A minha área cultivada esse ano é 33 alqueires, né? Que eu cultivei de sorgo. Essa variedade é o alvo aqui, que ela é uma variedade precoce, super precoce na verdade, que a intenção é semear o trigo logo em seguida. Eu já estou colhendo ele, hoje está colhendo, e logo vou plantar o trigo. E daí também a respeito do clima, que o sorgo ele tem uma resistência a intempéries do clima, principalmente estiagem. E esse ano foi o que aconteceu na região. Muita falta de chuva, né? E o sorgo se saiu muito bem com isso. Então eu comecei a colher ali, não fechei o talhão, um talhão de 8 alqueires que eu estou colhendo, que é separado, não fechei ainda. Mas a produção vai ser muito boa, em vista do clima que aconteceu por estiagem. É uma cultura que não exige tanto de, que nem a própria cigarrinha que ataca o milho, não ataca o sorgo. E a vantagem também que ele nos proporciona redutor de nematóide, é uma cultura que reduz nematóide. E também dá muita palhada, e além da rotação de cultura. Esta outra tem ciclo tardio, florescimento em 65 dias, altura de 1,5 m, ponto de colheita com 125 dias e possui grãos alaranjados. Foi a escolha do seu Leandro, que plantou pela primeira vez em uma área de 55 alqueires no município de Diamante do Oeste. Nós iniciamos lá o plantio dia 25 de janeiro com o 420, o Nugran 420. Observando um pouco caixa produtiva, né? E daí, como o sorgo tem bastante essa questão também de disponibilidade de variedades, a gente plantou 10 dias o 420, aí a gente migrou para o Fox, que encurta mais 10 dias de ciclo, plantamos 10 dias o Fox e aí depois entramos para o Alvo, né, que também encurta 10 dias de ciclo. O que para nós tipo assim, é como se tivesse plantado, bem dizer, toda a lavoura na mesma época, que cada vez a gente encurtou os dias de ciclo. Né? Quando que vai ser essa colheita agora e qual que é a projeção, a expectativa de sacas? Então, vai ser iniciar a colheita semana que vem agora, né? E aí eu acredito que em torno aí, pelo que a gente vem visualizando, pelo menos 100 sacas por hectare, né? Para o Rafael Afonso, responsável pela empresa Nucid, o dia de campo serve para mostrar ao produtor a importância da rotação de culturas, com menor custo de produção e adaptação na região. O sorgo, diferente das outras culturas, né, pela evolução dele, a origem dele na África, de regiões quentes e áridas, ele precisa metade da água que as outras culturas. Então, como esse ano foi muito quente, de pouca chuva, o sorgo se destacou, né, perante as outras culturas. Então, mesmo com baixa precipitação, baixa quantidade de água, ele vai entregar um volume de produção e vai ter uma rentabilidade. Então, isso dá uma total segurança, né? Então, você tendo o sorgo na sua área, você dividindo o risco e não apostando só numa cultura, você dividindo em outras culturas, você tem a melhor rentabilidade e uma melhor segurança. Trazendo um pouquinho para a parte técnica, então, qual que é a janela indicada para esse plantio? O sorgo a gente pode plantar numa janela ideal e confortável de 20 de agosto a 20 de fevereiro, aqui na região, né?
Falando aqui do oeste do Paraná. Além dos benefícios do sorgo para a rotação de cultura, outro ponto que preocupa o produtor é a entrega do produto. E esse foi outro objetivo do Dia de Campo, apresentar parcerias de comercialização. A BRF é quem vai comprar a produção para atender a demanda de ração nas granjas de suínos e frangos. Muitas das dúvidas dos produtores, além da parte técnica de manejo, vou entregar para quem a produção, vou plantar. Isso é muito importante, né? A gente não vai pedir para o produtor plantar uma cultura que não tem o comércio, né? É ali o momento onde vai definir o lucro, né? Que vai ter a renda, né? Então, a BRF é compradora total de toda a produção. O que tiver de sorgo, ela compra, tá? Além da BRF receber direto produtores, eles têm outros parceiros, outras revendas e cerealistas que recebem o sorgo, beneficiam e repassam para a BRF, revendem para a BRF, né? Além de outras empresas concorrentes da BRF que também usam o sorgo. Então o mercado está aquecido, né? Tem competição, né? E toda vez que tem competição gera crescimento. O mercado, eu acredito sim que está interessante, porque, como eu falei, né? Por mais que é um pouquinho mais barato o sorgo para vender, mas ele já tem custo mais baixo, manejo mais prático, então eu acredito sim que vai ficar interessante. Tem uma média assim de valor? Como está hoje no mercado? Em torno aí está de 43 reais a saca, mais ou menos. Então a gente acompanhando a reportagem, né, professor, o sorgo ganhando cada vez mais espaço aqui na nossa região. É uma cultura que não é tão popular na nossa região e está ganhando espaço. Ela serve como alternativa, né, de fonte energética em substituição ao milho nas rações, né? É lógico que tem seus manejos, sua maneira de cuidar, e uma coisa importante é você ter um contrato já com a empresa que vai receber, porque não é normal você ter sorgo na região, né? E tem seus problemas de manejo, tem seus problemas de praga, mas o importante é que é uma cultura que é mais tolerante à seca, né? Então ela tem seu espaço sim aqui na nossa região. Muito bem. E agora vamos conferir como ficam os preços do mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 121. A saca do milho, R$ 52. E a saca do trigo, R$ 78. No próximo bloco, o Brasil é protagonista no uso e na produção de insumos biológicos. No estúdio, especialistas falam sobre as vantagens desses produtos e o manejo integrado com os químicos. É já já. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Professor Celso, a gente já mostrou aqui no Agrofag várias reportagens sobre o uso e a produção de insumos biológicos, um mercado que tem crescido muito, né?
O mercado tem crescido muito, Antonielli. O Brasil é um dos principais países no avanço dessa tecnologia, né? É a busca da integração, né? Produção e produtividade. É isso mesmo. E segundo um relatório divulgado pela Associação das Empresas do Setor, o mercado de insumos biológicos movimentou somente na safra 22-23 quase 6 bilhões de reais. E existem estudos que mostram que no Brasil, 35% das propriedades rurais utilizam desse recurso para o manejo das lavouras. Os insumos biológicos são produtos ou processos desenvolvidos a partir de organismos, como bactérias, insetos ou plantas, usados para melhorar a fertilidade do solo e também o controle de pragas e doenças nas lavouras, por exemplo. É um segmento de mercado que vem crescendo e que, na produção de grãos, complementa o uso dos defensivos químicos tradicionais. O Brasil hoje é protagonista no cenário da produção biológica de insumos. O país precisou se adaptar e criar soluções, já que as áreas agrícolas por aqui possuem grandes dimensões, como explica José Roberto Parra, professor da USP e coordenador de um centro de pesquisas para o controle biológico. O controle biológico em outros países, ele é utilizado apenas em pequenas áreas, em casas de vegetação. E no Brasil, nós temos áreas muito grandes. Um agricultor planta 50 mil hectares de soja, outro 10 mil hectares de milho. Então, nós temos grandes áreas que o americano chama de open fields, e isso daí é diferente de controlar um inseto numa área fechada, numa casa de vegetação. Então, o que nós fizemos nesses últimos anos foi tentar desenvolver, como nós desenvolvemos para a agricultura, nos tornamos líderes em agricultura tropical, nós tentamos desenvolver uma técnica nossa, de tal forma que nós tenhamos um tipo de controle biológico para regiões tropicais. Então, nós tentamos hoje sermos líderes em controle biológico de regiões tropicais e não dá para copiar de ninguém. O professor Parra também destaca a importância do manejo integrado de biológicos e químicos e indica que hoje no Brasil, cerca de 35% das propriedades já utilizam esse método. No passado, não havia nem conversa sobre o assunto, porque via-se o controle biológico como antagônico ao químico e havia uma certa rivalidade. Hoje nós temos que ser muito claros, temos que ter bom senso. O químico vai ter o seu espaço, o controle biológico vai ter o seu espaço e, logicamente, a técnica que nós devemos usar é de manejo integrado de pragas. Integração dos diversos métodos que existem para que nós controlemos as pragas. Evidentemente que devem ser evitados exageros nos químicos, né? Mas existem casos, podemos trabalhar com produtos seletivos e que podem conviver com os produtos biológicos. Então, nós achamos que hoje o pessoal está convivendo melhor e isso daí está aumentando, né? Aumentando bastante. Então, aquela cultura que eu falei, que existia arraigada em produtos químicos, hoje ela vem sendo mudada, né? Então, nós já temos hoje uma grande parcela dos agricultores utilizando o controle biológico. Eu diria que em torno de 35% dentro da nossa enorme agricultura já utiliza, mas alguns levantamentos feitos em regiões centrais do Brasil, observou-se que 66% a 70% estariam com vontade de usar o controle biológico, dependendo, evidente, da disponibilidade, da qualidade desses produtos, para que eles pudessem partir para essa nova tecnologia em larga escala. Os insumos biológicos são provenientes, em sua maioria, de indústrias, mas há também a possibilidade de serem produzidos na propriedade mesmo. É a chamada produção on-farm. Na Fazenda Escola do Centro FAG funciona um bioreator de nível semi-industrial, equipamento que realiza os processos da fabricação de biológicos de forma automatizada. A equipe da empresa Prime Agro é a responsável pelo equipamento. Agora, a gente deve esperar 72 horas até que o produto fique pronto. E lembrando que ele vai fazer o controle de temperatura, pH e espuma de forma automática durante o processo.
A professora Thaisa acompanha a produção no bioreator e ressalta que a segurança sanitária e a qualidade do produto final são as vantagens desse sistema de fabricação. O produto on-farm, né, hoje nós temos várias alternativas e estratégias para garantir que esse produto tenha qualidade. E o que é a qualidade de um produto on-farm? É você garantir a quantidade de micro-organismo que você está multiplicando, seja uma bactéria, seja um fungo, que esteja na quantidade adequada e que só tenha realmente naquele produto o organismo que você quer produzir. Porque muitas vezes há contaminações e outros micro-organismos são produzidos ao invés do organismo de interesse. E muitas vezes a gente tem o problema de um organismo patogênico, né, ser produzido e o produtor levar isso para a lavoura e ter prejuízos no futuro. Então, esse equipamento hoje permite um maior controle do processo de produção de bioinsumos on-farm e também uma maior qualidade, porque como vocês viram no processo de produção, o operador, somente em um momento, ele tem um contato, né, ele tem que abrir o equipamento para aí sim inserir o inóculo e o meio de cultivo. Né? Durante todo o processo, o equipamento está fechado, livre de contaminações e a todo momento tendo a temperatura, a questão do pH e produção de espumas controlados automaticamente. E isso é muito interessante. E agora a gente continua esse bate-papo sobre a expansão do mercado de insumos biológicos. E para isso a gente recebe Alisson Valentim, coordenador de biológicos da Prime. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado. Thomas Frui também está aqui com a gente, professor de microbiologia agrícola da FAG. Seja bem-vindo, Thomas. Muito obrigado, Daniela. Para a gente começar o nosso bate-papo, como acompanhamos na reportagem, a gente viu aí que os usos de insumos biológicos são diversos, né? E para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, hoje o produtor rural já está mais aberto e aceitando esse manejo integrado, né, Thomas? Exatamente. Hoje a gente tem um público crescente, né, dentro dessa utilização dos biológicos e a gente tem focos muito bem definidos hoje, né? Precisamos produzir um on-farm com qualidade, principalmente para a gente saber o que a gente está levando para o campo e o outro grande fator é, a partir da qualidade de produção, o agricultor vai ter lá no final um produto de qualidade com o efeito que ele esperava. Então, para quem está acompanhando a gente em casa e, assim, ficar mais por dentro ainda dessa questão, on-farm é diferente de produção industrial, né? Vamos diferenciar? Vamos. O on-farm é quando o produtor ele vai, então, na própria fazenda, né, multiplicar aquele micro-organismo para sua utilização. Já a produção industrial, ela já vem pronto, o produto já vem pronto e ele vai aplicar diretamente ali na sua na parte da sua agricultura ou dentro da sua região. Então, a gente começa falando sobre a utilização desses biológicos para controle, né, nessa produção agrícola aí. Alisson, você que acompanha o setor, sabe do desenvolvimento, temos controle, mas temos também bioestimulantes, biofertilizantes, é uma gama bem grande. É um prazer falar de micro-organismo multifuncional, porque quando a gente vai conversar sobre esses ajudantes do bem, que a gente deixou de utilizar há muito tempo, a gente começa a identificar que o mesmo micro-organismo utilizado da maneira eficiente, escolhido da maneira correta, através de assistência técnica, de conversa com profissionais que estejam gabaritados a fazer essa recomendação, eles vão ter multifuncionalidades. Nós podemos citar, por exemplo, um fungo que ele vai ter ação tanto como nematicida, como proteger a raiz também contra outras doenças, fungos patogênicos, ou induzir até o próprio crescimento radicular. O mesmo fungo, por exemplo, ele vai ter essas mesmas funções e com respostas excelentes no campo. E o melhor de tudo, quando a gente fala de micro-organismo, a gente não fala em culturas. Então, a diversidade de uso para todas as culturas, podemos citar, por exemplo, morango, cebola, batata, ou cereais, soja, milho, feijão, culturas de inverno, nós podemos utilizar o mesmo micro-organismo com efeito agronômico, com resultado agronômico, da mesma maneira, da mesma eficiência, independente da cultura, mas sim visando aquele alvo específico. Como eu falei, pode ser um nematicida na cultura dos cereais, por exemplo, mas eu posso usar ele como um controle de doença na cultura do morango. Então, essa multifuncionalidade dos micro-organismos é uma ferramenta que a gente deve se atentar muito. E também saber escolher o momento certo, o micro-organismo certo para utilizar ele da maneira correta. Alisson, bioinsumos, de modo geral, o agricultor ele sempre gosta de ver o resultado imediato, né? Quando nós falamos bioinsumos, bioinseticida, biofungicida, aí
parece que o resultado não é tão imediato. O que nós podemos transmitir para os nossos agricultores aí? O que se espera disso aí? Vamos lá. Eu sempre comento que o principal é fazer a inundação em primeiro momento. O que é a inundação? É eu diversificar aquele microambiente, ou a microbiota, ou a rizosfera, com diferentes micro-organismos. Por quê? Existe um termo chamado interação tritrófica, que quanto mais diversidade eu tenho, melhor é o equilíbrio, tanto de fungos fitopatogênicos, por exemplo, com a utilização de fungos que são benéficos. Tá, ok? Então, essa inundação, ela precisa de um tempo para ela se tornar, digamos assim, sustentável. Mas, imediatamente, o que nós podemos citar no uso dos micro-organismos? Vamos lá. Hoje, 80% dos produtos, das recomendações para controlar nematóides, são baseados em bionematicida. Hoje já se sabe que essa resposta do uso do bionematicida é extremamente eficiente. E o nematóide é uma praga que ocasiona um dano muito grande. Só um exemplo de um resultado de pesquisa que eu li há algum tempo. Se você imaginar que de 10 safras de soja, uma é perdida para nematóide. Então o dano dele é muito grande. Outro exemplo que a gente pode citar com resultado visível, que é isso que o produtor quer ver. Ele quer, que a gente chama de conforto visual. Um exemplo que a gente pode citar é o uso de bioinseticidas no controle de uma praga de extrema importância, que é a cigarrinha do milho. Tá? Hoje, com a utilização do micro-organismo, essa multifuncionalidade dele, ele vai auxiliar no controle da cigarrinha, por exemplo, controlando ovos e ninfas. Que quando você utiliza somente o inseticida químico, ele não tem efeito, ele vai ter efeito em insetos adultos. Se eu faço o uso do micro, controlo ovo e ninfa, eu quebro o ciclo desse inseto, eu quebro o ciclo dessa praga, ocasionando o quê? Um intervalo de aplicação maior. Tá? Mas é sempre muito importante lembrar que nenhuma recomendação com micro-organismo é feita isolada. Ela sempre deve vir acompanhado com inseticida de choque, para que eu tenha o controle, que eu tenha uma redução dessa população inicial e também o controle dos ovos e da ninfa, e assim por diante, melhorando a eficácia de ambos. Ou seja, eu estou indiretamente assegurando aquela molécula, aquele ingrediente ativo, aquele mecanismo de ação a longo prazo com uma ferramenta que está aí disponível. Quer dizer, não vai ser aquela situação milagrosa, né? O agrônomo vai ter que ir no campo e sujar a bota, fazer o mix certinho. Aí sim, hein? Ele vai ter que voltar lá nos primeiros anos do curso de entomologia, lembrar do MIP e do MID, né? Que é o bater pano, vai chacoalhar a planta, identificar, saber estágio fenológico dos insetos, para ele poder fazer a recomendação do momento certo e do melhor produto. Quer dizer, vai dar um equilíbrio maior sustentabilidade ao processo. Sempre. Isso aí. E vale uma ressalva também. Quando a gente trabalha com biológico de forma isolada, como por exemplo trabalhar com fungo entomopatogênico para controlar uma praga específica, a gente acaba percebendo que há uma ausência de conhecimento quanto a aguardar a ação do produto, né? Nós estamos trabalhando com o biológico, que é uma doença natural para aquela praga. Então, assim como para a gente, né, podemos fazer essa analogia, a gente vai ficar doente, a gente demora um tempo com sintomas até a gente curar dessa doença. No caso da praga agrícola, ao entrar em contato com o biológico, ela não vai chegar à cura, mas ela precisa ficar doente. Depois de ficar doente, ela vai ter as respostas fisiológicas e essas respostas demoram 3, 4, 5 dias, diferente do químico. Então, o esperado é que com o químico você passe 1, 2 dias você já tenha a resposta, com o biológico não. Então, esse conhecimento de que tem que aguardar a praga, você vai observar ela a campo, vai bater o pano, né? E vai perceber que ela está com um andar diferente, que ela não está mais se alimentando. Então, com 2, 3 dias, você não tem mais prejuízo na lavoura. Só que você vai ter que aguardar para encontrar ela morta e aí entra um grande desespero do produtor, né? E aí, a gente aplicou, já 4º dia, 5º dia, a gente parece que não tem o controle. Mas é uma diferença do mecanismo de ação. Tom, você está falando um negócio aí que me deixou curioso, certo? Vamos dizer assim, os acadêmicos, o pessoal que está no campo, está vindo uma revolução nova na agricultura, que é isso aí, dos insumos. Seria a revolução nova da produção, né? Isso. Esse pessoal vai ter que estar melhor preparado para sair do curso, para já ter essa ideia, passar para o agricultor e ela se concretizar realmente a nível de campo. O que você acha disso? É exatamente isso que a gente está vendo no mercado hoje, né? Nós estávamos conversando antes e o Alisson comentou comigo que tivemos aí uma pedida crescente no mercado de trabalho de 27% de
profissionais que tivessem dentro das suas qualificações os atributos vinculados a bioinsumos, num quesito geral, né? E hoje a gente tem um mercado de trabalho que exige isso, mas a gente não tem muito profissional qualificado para isso. Então, quando a gente olha na formação desse profissional na graduação, é de extrema importância que a gente tenha dentro do processo da graduação um ensinamento que já prepare ele para o mercado. E é dentro desse raciocínio que hoje, dentro da agronomia da FAG, a gente tem, né? A disciplina que vincula, que leva, por exemplo, o nosso bioreator, né? A atividade dentro da instituição e leva o aluno até esse conhecimento para que ele saia com esse um passo à frente. Porque quem hoje está no mercado de trabalho está tendo que se especializar para atuar dentro dessa área. O Thomas falou aí do bioreator, vou só aproveitar o gancho, professor, para falar sobre essa preocupação que a gente sempre discute aqui no programa em relação à produção on-farm. E aí eu queria que o Alisson reforçasse para nós o que a gente já viu na reportagem. Essa produção com o bioreator a nível semi-industrial, que é o que a gente vai ter aí, né, a partir de agora, funcionando na Fazenda Escola da FAG, a principal preocupação, então, é a qualidade desse produto que vai sair do bioreator. O que a gente pode trazer da discussão do on-farm também hoje no Brasil? Então, bora lá. Esse é um assunto bem polêmico, né, Antônio? Você está avaliando hoje a carga de informações que a gente está recebendo. Nós da Prime, quando nós pensamos em iniciar esse processo da facilitação da produção on-farm, nós buscamos, nós nos cuidamos e nos preocupamos muito com esse produto acabado, que era o produto que seria entregue lá na ponta. Aquele produto que o produtor vai colocar dentro do aparelho aplicador dele e vai entrar na lavoura, independente da cultura, certo? Nós não queríamos que chegasse lá produtos contaminados. Tanto que a nossa proposta, quando nós começamos a iniciar os trabalhos aqui dentro da FAG, nós buscamos o professor Thomas para que ele nos desse todo o suporte e, principalmente, gerasse os dados, né, professor? Que aquilo que a gente está colocando hoje na entrada do bioreator, que são os inóculos, e que ele vai entrar dentro do bioreator e vai se multiplicar lá dentro. E quando eu pegar aquele produto acabado, a concentração tem que ser ideal. E, principalmente, se eu estou multiplicando, por exemplo, um tricoderma harziano, ele tem que somente aparecer o tricoderma harziano naquela placa. Ele não pode aparecer um fusário. Por quê? Porque a condição que eu dou dentro do bioreator, que é a melhor condição possível para o micro-organismo benéfico se multiplicar, é a mesma condição para um fitopatogênico. Então, em vez de eu estar multiplicando um produto bom, eu vou estar, muito pelo contrário, eu vou estar prejudicando o meu produtor. Então, a Prime tem como premissa qualidade final para o nosso parceiro principal, que é o agricultor. Nós temos empresas parceiras nossas que distribuem o nosso trabalho, que fazem esse trabalho se espalhar, né? Que são extremamente comprometidas com o processo também. Porque essa é a nossa responsabilidade como facilitador numa produção on-farm. Então, quando a gente começa lá no início com o processo de bioativação, onde a gente totalmente busca luva, EPI, utilizar álcool em gel o tempo todo, álcool líquido para fazer a limpeza, desde o momento que vai fazer uma inoculação lá no bioreator, a gente se preocupa para não ter contaminantes. E quando nós produzimos, quando a gente foi atrás de meios de cultura, que é o alimento para esse micro-organismo se multiplicar dentro do bioreator, porque lá dentro do bioreator é tudo, digamos assim, eletrônico, automatizado. Vai regular a temperatura, vai regular oxigênio, vai regular se vai produzir espuma ou não pode produzir espuma, vai regular pH, é tudo automatizado. Mas o meio de cultura e o inóculo para entrar lá dentro, ele tem que ser extremamente limpo, puro, só pode ter o que a planta, o que o micro-organismo vai precisar e aquele micro-organismo de interesse. Então a Prime tem como compromisso essa qualidade final. Que é isso que a gente obteve, né, professor? O professor Exato. Fez as análises e tudo no laboratório, desde as primeiras multiplicações. Só complementando, né? Antigamente soltou-se muito aí on-farm, todo mundo fazia on-farm, né? Caixa d'água, todo mundo é produtor de on-farm, né? E o processo de vocês é altamente seguro, quer dizer, tudo automático, não se rela a mão nele, né? Então, vou dizer, o produto final que sai, realmente, ele tem a garantia daquilo que está saindo, né? Tem. Nós buscamos muito isso, professor. É que, digamos assim, falar 99,9% como diria minha mãe, você não é todo mundo, né? Então eu não sou todo mundo. Mas a gente busca entregar para o produtor um produto que tenha segurança. Desde o processo da ativação dele, o processo de inoculação, né, até o final. Ele tem que saber, se ele vai multiplicar um tricoderma harziano, ele vai aplicar na propriedade dele o tricoderma harziano. Agora uma pergunta para os dois aí, né? A demanda de bioinsumos, nós temos como
suprir isso no mercado? Se houver uma... Para os dois aí, resolva vocês Sabemos dois. que não. A procura está grande. Digamos assim, a utilização ainda, comparado com a verdadeira necessidade, né, ainda está em crescimento, professor. Existem dois parâmetros que hoje em dia que acelera esse crescimento. O primeiro, né, é o aumento dos índices de resistência, por exemplo, tanto insetos resistentes, né, que é o principal caso, e algumas doenças que estão ficando mais resistentes ao controle químico. A ferramenta do controle biológico, ele ajuda a preservar esse ingrediente ativo, esse mecanismo de ação do defensivo químico, por exemplo. Então essa é uma ferramenta que hoje está estimulando a utilização. Mas, por exemplo, vamos lá, tem grupos grandes de agricultores que eles montaram a própria biofábrica, investiram milhões numa biofábrica de extrema qualidade e assim mesmo a biofábrica produz para 80% do uso dele. Uhum. Uma biofábrica própria, num grupo grande, só 80%. Agora vamos aumentar essa pizza, por exemplo, aqui. Se nós partimos hoje para o Brasil, né? É um dado interessante que eu li algum tempo atrás, que se todo agricultor do Brasil hoje resolver fazer uma única aplicação de um mesmo micro-organismo, nós não temos hoje no mercado para fornecer para ele. Uhum. Não tem. Não tem como. Mesmo ainda com a produção farm. Só ressaltando, o bioinsumos não vai substituir o químico, mas ele vai ter, vamos dizer, o avanço do químico vai ser tão violento que ele vai poder compartilhar, fazer um manejo mais adequado do químico. Eu vou repetir uma frase de um proprietário de uma empresa que ele fala o seguinte, que hoje o biológico é a opção para o químico. Futuramente, o químico vai ser a opção para o biológico. Perfeito. Ele não vai substituir, não tem como. Né? Nós temos um grande problema com doenças biotróficas, por exemplo. Nós vivemos um país intercontinental. As mesmas doenças que acontecem aqui com uma severidade aqui na nossa região, não acontece com a mesma severidade no Tocantins ou na Bahia. Sim. Tá? Então nós não podemos dizer que, nós não podemos generalizar que o biológico vai ser a salvação da lavoura. Não, mas só que o biológico é o seguro para a manutenção de uma agricultura sustentável, a manutenção de um agro rentável e a manutenção, principalmente, de um agro que se destaque no mundo. Que é isso que nós devemos buscar. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Nós somos os maiores, nós somos referência em produtividade? Somos. Mas nós temos bem que ser referência em equilíbrio, em agro sustentável, equilíbrio de produção. Equilíbrio de produção. Tem que dar o exemplo, né? Thomas, então o jeito é continuar aprendendo sobre o assunto e gerando conteúdo aí a partir de agora, daqui para frente. Exatamente. Temos muito trabalho ainda, temos muita coisa para crescer e os biológicos, eles vêm para somar, né? Eles não vêm para substituir ninguém, eles vêm realmente para mostrar ao mercado que existe essa outra ferramenta que auxilia na problemática do químico e auxilia numa segunda problemática que a gente tem que proteger onde a gente está e pensar nas gerações futuras, né? Então, casando esses dois, a gente resolve grandes problemas aí e eles vão evoluindo junto. É o que a gente acredita dentro da ciência hoje e dentro do que está caminhando a parte agrícola. Muito bem. A gente agradece, então, a presença do Alisson e do Thomas aqui conosco e até uma próxima oportunidade, pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, em nome da Prime, estamos muito felizes de ter essa parceria junto com a FAG e contem sempre com a gente. Valeu. Obrigada, Thomas, também. Vamos dar uma olhada, então, como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. A chegada de uma massa de ar polar sobre o Paraná trouxe essas baixas temperaturas, que é impossível não sentir, né? Esse frio vai fazer parte da semana, com temperaturas abaixo dos 10 graus pela manhã. À tarde, os termômetros sobem um pouco e à noite volta a esfriar. Em Cascavel, hoje o céu permanece com muitas nuvens e tempo gelado. Mínima de 7 e máxima que não ultrapassa os 19 graus. E tem chuva ao longo do dia amanhã. Na terça, o tempo firma e as temperaturas voltam a cair um pouco. Quarta é quando será registrada a menor temperatura, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Guaíra, hoje tem tempo firme e ensolarado, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Assim como em Cascavel, pancadas de chuva devem ser registradas amanhã, mas não é um volume alto de precipitação, cerca de 6 milímetros. Terça e quarta, a cidade vai contar com temperaturas ainda mais baixas e tempo estável.
Já em Foz, faz sol e as temperaturas seguem baixas hoje, mínima de 8 e máxima de 19 graus. A chuva deve chegar amanhã na cidade, mas não será intensa. A temperatura se eleva um pouco, mínima de 16 graus. Na terça, volta a cair, a mínima é de 10. E na quarta, os termômetros podem chegar a 8 graus, com sol e céu bem claro, daí em seguida até a próxima semana. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de um educador apaixonado pela natureza. É já já. E se você pudesse escolher como desejaria estar em 5 anos? Considere a carreira e seus sonhos. Considere a velocidade das mudanças no mundo e do trabalho. Ninguém evolui sem metas, sem estudo. Uma escolha inteligente te impede de parar. Centro Universitário FAG, a escolha da inovação, excelência e do empreendedorismo. Inscrições pelo site fag.edu.br/vestibular. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. Estamos de volta e agora a gente vai conhecer a história de um educador que aos 80 anos de idade dá exemplo de vitalidade e amor à natureza. Olha só. Uma pausa no meio da semana, ver o movimento dos pinheiros, passear pelo pomar, colher e apreciar as frutas direto do pé. Essas, por exemplo, vão direto para a casa da família e dos amigos. É assim que o seu José Cuiava, educador apaixonado pela natureza, gosta de passar o tempo livre. É ele quem cuida do sítio de 24 hectares que fica aqui no interior de Cascavel, na linha Escana-Gata. O que não falta por aqui são alimentos fresquinhos. Tem laranja, acerola, figo e maracujá. Já na horta, radite, berinjela e temperos. E no espaço das plantas medicinais, as aliadas dele para ajudar na saúde, babosa, ora pronobis e o açafrão. Tem água boa porque tem poço artesiano. Então tem coisas aqui que não dão dinheiro, não enriquecem, mas alegram e tornam as pessoas que vêm aqui muito mais ativas. Desde o plantio até a colheita, ele opta pelo cultivo livre de químicos. Aqui no sítio tem a medicina natural. Se a gente conseguir aqui plantar as frutas, as hortaliças, as alimentações sem venenos, na produção natural e conviver exatamente com essa questão natural, a saúde ela fica garantida. A cana-de-açúcar foi plantada, tem gente que quer levar embora fazer cachaça e mel, e melado, né? Eu não vendo por quê. Eu plantei exatamente para a proteção dos produtos químicos que são lançados ali para baixo quando fazem os plantios de produtos dessa natureza. Então a cana protege bastante a casa e as coisas que se produzem aqui por conta exatamente de o vento não trazer o produto químico. Para ele, a natureza é fonte de saúde. Eu não vivo na natureza, eu vivo com a natureza. Então viver com a natureza é respeitar a vida, as leis das coisas da natureza. Eu aqui não mato nada, só mato o mosquito da dengue, do pestulento só. O resto, nem as abelhinhas, nem os marimbondos, nem os lagartos, não mato nada. Por quê? Tudo faz parte da vida aqui na natureza.
A mãe natureza, ela é mãe da saúde e da vida longa. Além da natureza, outra fonte de inspiração para o seu Cuiava são os livros de autores como Paulo Freire e Ítalo Calvino, que tornaram a escrita para ele uma forma de arte. Falando em arte, ele fez questão de escrever uma carta para a nossa equipe e guardar esse momento especial da visita. Hoje estou aqui no sítio celebrando a vida com a natureza. Estou muito feliz com a Antoniela, com o Luiz e o Reinaldo, da Agrofag, filmando as belezas da natureza. É uma oportunidade única, uma ação estética da arte da imagem. Confira como ficaram os preços da carne essa semana. A arroba do boi gordo fechou a semana em Cascavel em R$ 220. O quilo do suíno, R$ 5,97 e o quilo do frango, R$ 4,02. Para conferir as indicações que a nossa equipe preparou para vocês nessa edição, a gente começa falando do curso Trabalhador na Apicultura, realizado pelo Sindicato Rural de Cascavel em parceria com o Senar. Vai ser realizado na Agrotec, dia 4, 5, 6 e 7 de junho, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para quem quiser saber mais sobre esse curso, basta entrar em contato com a equipe do Sindicato Rural, está na tela o telefone. Temos também, assim como aquele curso da apicultura, o curso de plantas aromáticas e medicinais realizado pelo Sindicato Rural. Dias 10, 11 e 12 de junho. Então, será realizado no Sindicato Rural de Cascavel e tem também o telefone na tela para quem quiser saber mais informações. Vamos falar agora sobre curso Fundamentos e Práticas de Conservação de Solo e Água, realizado aí pela Embrapa. Vai acontecer no dia 30, quinta-feira, às 8 horas da manhã. Olha só, 7º curso de Tecnologia Pós-Colheita em Frutas e Hortaliças. Dia 27 de maio, a partir das 8 horas da manhã, então começa. Segunda-feira, cedinho, amanhã já, às 8 horas, começa o curso. Olha só que bacana também, amanhã, a partir das 7 da noite, tem novas ameaças para o milho. O que é isso? É uma conversa que vai ser realizada lá na Areac sobre aí essa manutenção, né, das lavouras de milho. Ácaros, pulgões, mosca branca e cigarrinha africana. Como a gente pode trabalhar com essas pragas. Quem vai ensinar é o grande Fernando Zanata, que nosso parceiro aqui no Agrofag sempre traz muitas informações interessantes lá na Areac, a partir das 7 horas da noite, um bate-papo muito legal. Temos também o Encontro de Mulheres Produtoras Rurais de Catanduvas. 28, então na terça-feira, né, vai ser realizada a partir das 8h30 da manhã, lá no Salão Paroquial de Catanduvas. Tem palestrantes, tem bate-papo, as mulheres que querem participar então desse encontro para agregar ainda mais informações aí sobre esse setor tão importante, trocar ideias, saber mais informações. Então participe, Encontro Mulheres Produtoras Rurais de Catanduvas. Olha só que interessante também, mais um Melhores TCCs na Areac. É muito importante aí, né? Os melhores TCCs são apresentados lá para o pessoal da Areac, né? Os alunos da Areac. Que interessante, né? Então, alguns dos acadêmicos que apresentaram aí e esses registros feitos com a equipe lá da associação. Muito legal. Parabéns a todos, né, que foram selecionados e apresentaram seus trabalhos. Olha só, a Sônia, daqui de Cascavel, Sônia Schode, mostrou aí o canteiro dela de hortaliças. Ela fez atrás da casa dela e tem mandioca no cantinho aqui, a gente consegue ver, né? Aí. É, todo pedacinho tem que ser aproveitado, né? Ela aproveita e olha só, fez o canteirinho, mandou a foto dela. Lembrando, assim como a Sônia, você também pode mandar sua foto pra gente, relembrando o nosso WhatsApp aqui na tela, tá bom? Vamos ver mais fotos que foram enviadas, então. Olha só, que bonitas, né? Pitaias lindíssimas. Quem fez essa foto? Luiz Marcondes, em uma produção que a gente vai trazer para vocês daqui uns dias, né? Que foi feita lá em Ouro Verde do Oeste, distrito de Toledo, falando sobre produção de pitaia.
temos também algumas fotos aí do FAG-X, FAG Experience, né, que é realmente a Feira das Profissões do Centro FAG. Então, a gente recebeu fotos de estudantes que visitaram as áreas da agronomia e da medicina veterinária. Foi um dia de muitas experiências legais. Essas fotos, então, trazem aí o final das redes sociais pra gente. Professor, te vejo no domingo que vem. Até lá. Até lá, Daniela. Até lá, pessoal. Uma ótima semana a todos, pessoal. A gente se vê domingo que vem. Tchau.